Olá pessoal, boa noite a todos, na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muito tempo que eu não faço um vídeo sobre a fé. Ultimamente eu venho fazendo vídeos só das aulas remotas, porque estamos aí vivendo esse período de pandemia e estamos aí os professores, todos os professores estão trabalhando de forma remota. E eu não fiz mais um vídeo referente à fé para postar em meu canal. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a fé. Mas eu não vou falar assim, tipo uma pregação, tá? Pegar assim algo da Bíblia. Possa ser que eu fale algo que tenha na Bíblia, mas eu quero falar um pouquinho sobre coisas que eu tenho observado, tipo conselhos. Há muitas pessoas que falam, se conselhos fossem bons, as pessoas os venderiam. Mas, gente, eu, por exemplo, eu gosto muito de conselhos, sabe? O conselho é o seguinte, quando eu ouço um conselho, se for bom, é óbvio que eu vou aproveitar desse conselho. Se não for bom também, eu deixo passar. Então, eu tenho observado umas coisas, como por exemplo, a paz, né? A paz. Nós temos que dar paz do Senhor a todas as pessoas, sem acepção, né? Sem acepção, sem religião, porque a verdadeira religião é aquela que nos liga a Deus, né? Através da oração, através do louvor, através do nosso comportamento parecido com o comportamento de Cristo. Afinal, o que nos faz ser cristão é nós sermos parecidos com Cristo. Se somos parecidos com Cristo, somos cristãos. O que é ser parecido com Cristo? Para mim, ser parecido com Cristo é andar segundo os ensinamentos dele, não apenas entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Não apenas entre quatro paredes, na igreja construída, né? Onde a gente se reúne, que é muito bom, é maravilhoso a gente se reunir com os irmãos, num lugarzinho para a gente adorar a Deus, para a gente cantar louvores, para a gente ouvir a palavra, pregar a palavra. É maravilhoso, é muito bom. Mas ser cristão é só isso? Não, ser cristão não é apenas isso. É muito mais do que isso. Quem é cristão em qualquer lugar. A Bíblia, ela é cheia de passagens, as quais, se as pessoas não estiverem ligadas com a ajuda do Espírito Santo para entenderem essas passagens, irão dizer que há controvérsias, que uma mensagem contradiz a outra, mas não há contradição na Bíblia, gente. É porque há passagens na Bíblia que elas são de acordo com o momento, tá? Por exemplo, certa vez, Jesus observando duas pessoas orando. Uma orava em voz alta e a outra em voz baixa. Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Ele passeia no coração de todo mundo. Ele nos conhece antes da nossa formação no ventre da nossa mãe. E ali ele observando aquelas duas pessoas orando, ele
ele disse que seria melhor, seria bom que as pessoas orassem dentro do seu quarto, né? Em comunhão com o Pai, porque ele conhecia o coração daquele que estava orando em voz alta e conhecia o coração daquele que estava orando em voz baixa. E numa certa passagem também, quando ele estava entrando em Jerusalém, a multidão acompanhava ele, e ali entre a multidão os fariseus também iam juntos, porque eles iam para criticar o que Jesus fazia, né? E ali, as pessoas que adoravam mesmo a Deus de verdade, clamavam em alta voz. E os fariseus mandavam as pessoas se calarem. E Jesus disse, deixem-os clamarem, mais ou menos nessas palavras. Porque se eles não clamarem, até as pedras clamarão. Gente, clamar é orar, entendeu? É a mesma coisa. Você pode clamar em voz baixa, em pensamento, em voz alta, entenderam? Quer dizer, numa hora, Jesus disse que a gente tem que orar, entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, orar em silêncio, só a gente e o Espírito Santo, né? Levando as nossas orações ao Pai. Noutra vez, ele disse que a gente tem que clamar em alta voz. Então, é contradição? Não é contradição, é porque a palavra é para cada momento que se está vivendo. É de acordo com os momentos que nós vivemos. Não há contradição na Bíblia, de jeito nenhum. Para quem pensa que há contradição, não há, certo? É muito simples a gente entender. Certa vez, Jesus conversava com uma mulher. Ele chegou no poço de Jacó com alguns discípulos. E ele sabia que ali ele iria encontrar alguém com a qual, porque foi uma mulher, ele iria ter uma séria conversa. E que essa conversa iria ser maravilhosa, tá? Ele iria naquele momento, né, ele iria fazer um discípulo, ou discípula. Então, ele mandou os discípulos irem até a aldeia comprar pão, porque ele sabia que ia chegar alguém ali. Creio eu que ele não queria a presença dos discípulos naquele momento. Tão particular, era um particular entre ele e aquela pessoa que ia chegar naquele momento. E a pessoa chegou e começou a conversar com ele, né? Ele pediu água, ela foi tirar água do poço de Jacó. E ele pediu água. Ela disse, como podes tu, judeu, pedires água a uma samaritana? Mais ou menos nessas palavras, gente. Eu não estou aqui pregando com a Bíblia em minhas mãos, tá? E Jesus disse a ela, na verdade, eu te digo que eu te peço água, mais ou menos assim, mas da água que eu te der para tu beberes, nunca mais tu terás sede. De que água Jesus estava falando, gente? Da conversão, do reino de Deus. E aí Jesus começou a conversar com aquela mulher, conversando com aquela mulher, e perguntou por ela sobre o seu esposo, sobre o seu marido. Ela disse que não tinha marido. Mas Jesus sabe da vida de todo mundo, por isso que ele não queria os discípulos ali, que Jesus não envergonha ninguém. Ele disse, é verdade, na verdade tu tens 5 maridos, contudo, nenhum é teu. E começou a pregar para ela, né? E ela ouvindo, ela ficou maravilhada com as palavras de Jesus.
E ali no meio da conversa, ela olhou para o monte e disse para Jesus: meus pais adoravam a Deus naquele monte. Jesus lhe disse: é verdade. E haverá de chegar o dia no qual não adorarão mais ao Pai, nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E já é chegada a hora. Jesus, com essas palavras, ele quis dizer que a gente não poderia adorar a Deus dentro de um templo de pedra? Não, ali foi um momento que ele quis dizer o seguinte, que a pessoa, após ter se convertido ou convertida ao cristianismo, ela teria o caráter de cristão, onde quer que ela estivesse, onde quer que ela esteja, ela tem o caráter de cristão. Ela é uma cristã, uma pessoa cristã, um homem cristão, uma mulher cristã. Não importa se é diante de um líder da igreja ou sozinho. João teve a visão do Apocalipse sozinho na ilha de Patmos. E nós precisamos sermos cristãos na igreja, junto com os irmãos, que é maravilhoso a gente adorar a Deus, em casa, na rua, no trabalho, comprando, vendendo, passeando, onde quer que seja, onde quer que a gente esteja, a gente deve ser cristão. E orar, porque a verdadeira religião é a nossa ligação, é coligar com Deus, coligar com Cristo. Será que a pessoa que ora apenas dentro do templo de pedra, ela tem um caráter de Cristo? Será? Será que a pessoa deve ou não congregar, frequentar uma igreja? Deve, gente, é bom. É bom o cristão congregar, é bom o cristão frequentar a igreja, cultuar junto com os irmãos. Mas é muito importante, é mais importante ainda, que o cristão seja cristão onde ele esteja, em quaisquer lugares. Não me venha com esse negócio de dizer que quem não está dentro da igreja não ora, não louva, não canta louvores a Deus. É heresia, gente. Porque o próprio Jesus disse para aquela samaritana: haverá o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que estejam. Jesus não disse para a gente orar somente em voz baixa e nem somente em voz alta. Ele provou isso quando ele viu aqueles dois homens, um orando em voz alta, o outro orando em voz baixa. Ele provou isso quando ele, naquela entrada triunfal em Jerusalém, quando o povo, os seus seguidores iam clamando e os fariseus mandaram os seus seguidores se calarem. Então, gente, a gente pode orar em voz baixa, a gente pode orar em voz alta, depende do lugar, né, com ordem e decência. A gente pode louvar na igreja, orar fora da igreja. Quem é cristão em qualquer lugar, não importa o lugar. Quanto ao louvor, que louvor você oferece a Deus? Eu estou falando do louvor cantado, porque o louvor, você louva a Deus com tudo, né? Você louva a Deus com seu comportamento,
com seu caráter, com seu canto, com as suas palavras, com o seu sorriso, com o seu choro de alegria ou de tristeza, porque ele disse também para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, nós devemos saber sim o que cantar, tá? Aí, certo dia eu estava conversando com alguém sobre a música. Eu, toda a vida, desde que eu me entendo como pessoa, eu sempre gostei de cantar. Meu pai olhava, falava para minha mãe, Nina, essa menina não cansa de tanto cantar, não. Eu acho que eu abusei muitos vizinhos, tá? Cantando no banheiro, cantando na cozinha, cantando, fazendo faxina, limpando a casa. Cantando alto mesmo, gente. Sempre gostei de cantar, desde pequenininha. Eu gostei de cantar. Só que naquela época, eu cantava tudo quanto é música que eu achava bonita, tá? Sem importar com a letra, se estava falando de Deus ou se estava falando do adversário de Deus, porque tem muita música aí que fala do adversário de Deus. Só que eu nunca gostei da música que o povo chama sofrência. Nunca gostei de cantar esse tipo de música, sofrência. E eu conversando com alguém, e esse alguém me disse assim, mas no mundo gospel também tem sofrência. E tem mesmo. E eu não gosto. Eu gosto de cantar a música que me edifica, que me alegra, que traz alegria ao meu coração. Então, se alguém me perguntar, você canta? Quando você... Eu não sou cantora, mas eu gosto de cantar em casa, no banheiro, no quarto principalmente. Você canta só música gospel? Não, gente, não. Eu canto outras músicas também, só que não é sofrência e nem música que contradiz a palavra de Deus. Música decente, música que não faz mal, tá? Por quê? No mundo gospel também, na música gospel também, tem a sofrência, gente. Eu aprovo sim o tipo de letra de música gospel que fala da vida da pessoa como ela era, que ela sofria e que hoje não sofre mais, mas que continua sofrendo. É a sofrência do mundo, gente. Quando a gente passa a servir a Deus, gente, a gente atravessa o deserto louvando, adorando a Deus, com alegria. Porque a vida do cristão é uma vida de alegria. Ainda que venham as tristezas, a gente chora sim quando morre, por exemplo, um ente querido. A gente chora. Ou até quando morre outra pessoa, que a gente vê uma pessoa chorando a morte de outra. É mandamento para a gente chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então, por que não cantar uma música que tem uma letra decente, uma letra que edifica, simplesmente porque ela não é cantada por um cantor gospel, e depois canta uma música que é cantada por um cantor gospel, que nem parece que é uma pessoa de Deus? Sofrência. Sofrência. Eu gosto sim da música que fala de como a pessoa era e como hoje ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Essas minhas palavras aqui hoje, nesse vídeo, nesse simples vídeo, há uns dias que eu estou com vontade de pronunciar essas palavras, porque assim como eu gosto de conselhos bons, eu gosto de dar conselhos bons. Quando o Espírito Santo toca em meu coração para eu dar conselhos bons. O cristão precisa ser cristão onde quer que ele esteja, não apenas dentro da igreja
paredes. 4 paredes. Ele tem que ser igreja onde quer que ele esteja. Ele tem que ser membro do corpo de Cristo em qualquer lugar, como foi João na ilha de Patmos, como foi Jacó e outros servos que onde eles chegavam, eles montavam ali um altar para adorar a Deus. Não um altar cheio de... Vocês sabem do que eu estou falando. Então, a gente tem que parar com esse negócio de dizer que as pessoas têm que adorar a Deus somente aqui ou ali. Não, a gente tem que adorar a Deus em todos os lugares. O cristão de verdade, ele é cristão em qualquer lugar. Como eu já falei, ele procura ser parecido com Jesus Cristo. Que é isso que é seguir as pegadas de Cristo. É ser parecido com Cristo. Igual a ele, jamais. Porque homem como Jesus na terra, só ele passou. 100% homem, 100% Deus. Sentiu dores como nós sentimos? Sentiu. Sentiu tristezas como nós sentimos? Sentiu. Sentiu decepções demais, porque ele é Deus. Não digo era porque ele é. Jesus é, Deus é, princípio, meio e fim. Ele só não está mais aqui em verbo de carne, aqui na terra, mas ele é princípio, meio e fim. E ele sentiu tudo o que nós sentimos, dores e outra, gente. Eu não ouvi ninguém falando isso, mas eu estou falando. O sofrimento de Jesus começou muito cedo. Não foi só na cruz do Calvário, não. Porque ele foi a sabedoria encarnada. Eu digo foi como carne, né? Na carne, a sabedoria encarnada. Vendo tantas pessoas fazendo coisas erradas, ele sofreu muito. O martírio dele começou quando ele começou a entender, né? Ali eu creio que a partir ali dos 12 anos, quando ele teve aquela conversa com os doutores lá, quando ele foi com seus pais para uma das festas judaicas, e ali seus pais vieram embora e quando chegaram em casa sentiram falta dele, e ele tinha ficado lá conversando com os doutores. Eu creio que a partir dali, né, se não me engano, eu já ouvi alguém falando, não sei se está na Bíblia, com 12 anos, eu sei que ele era criança, não digo exatamente a idade dele, porque a gente não pode falar, contradizer a Bíblia. Outra coisa, viu? Outra coisa, está contradizendo a Bíblia, contradizendo as palavras de Jesus, quando abre a boca e diz que só ora quando está na igreja. Não, não é. Está contradizendo as palavras que saíram da boca de Jesus, quando ele conversou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que ela disse, meus pais adoravam a Deus naquele monte, e apontou para o monte. E Jesus disse a ela, mas haverá o dia em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, mas não mais naquele monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E já é chegada a hora. Então, cuidado para não pregar heresia, gente. Aquele que diz que a pessoa só ora, só louva quando está, né, vocês querem, acho que vocês entendem o que eu estou falando, né, entre 4 paredes. Heresia. É bacana, a gente tem que incentivar as pessoas a ir para a igreja, sim, claro. Mas a gente tem que saber as palavras certas para usar, porque as pessoas não são bobas. As pessoas leem Bíblia, as pessoas são inteligentes. Incentiva as pessoas porque é bacana a gente louvar Deus junto. Existe uma palavra
que as pessoas deveriam usar para incentivar as pessoas a irem cultuar, a cultuarem juntas. Aquela palavra que fala do cordão, de uma dobra, de duas dobras, de três dobras, né? Quanto mais dobras houver no cordão, mais ele fica forte. Você ora sozinho ou sozinha, tudo bem. Você está junto com a companhia do Espírito Santo. Mas quando chegar mais pessoa, quanto mais pessoas de fé chegarem para orar com você, melhor. Então, aproveitem esta palavra para incentivar as pessoas a cultuarem juntas, a irem para a igreja feita, né, de pedra, igreja local, onde nós nos alegramos na presença de Deus. A gente tem que incentivar, saber como incentivar as pessoas sem pregar heresia, sem desfazer das palavras da Bíblia, sem desfazer das palavras, principalmente das palavras que saíram da boca de Jesus. Amém? E fique aqui o meu abraço, meu cordial abraço a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.